Pare de querer dar conta de tudo. Vamos falar sobre isso aqui hoje? Bom, eu já peguei aqui o meu chá quentinho, porque o dia tá frio aqui em São Paulo, não sei onde você está, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo tá bem friozinho aqui. E eu quero gravar esse vídeo mais em um bate-papo com você. E eu queria te convidar para você substituir o E pelo OU. Ju, mas o que é isso? Calma aí que eu vou explicar para você, tá? Mas antes disso, eu queria compartilhar a minha experiência no consultório. Eu já atendi muitas pessoas que acreditavam que ter muitas tarefas era um sinal, né? Ali comprovava a sua eficiência, comprovava o quanto que elas eram produtivas. Mas, na verdade, o caminho que elas acabavam chegando era o esgotamento. Porque conforme elas resolviam 10 tarefas, 10 problemas, apareciam 10 novos problemas. E além daqueles que eram delas mesmas, elas acabavam pegando o problema dos outros pela dificuldade de falar não. Não sei se tem alguém aí que se identifica com isso. E além disso, né, da questão do trabalho, também tem as questões de casa. Então, muitas dessas pessoas, havia ali uma culpa por estarem longe dos filhos, uma cobrança ali interna de serem boas esposas. E o resultado disso, né, igual eu falei, o caminho acabou sendo ali o esgotamento. Agora eu quero te contar uma coisa, né, que ninguém te conta, que é possível ser um excelente profissional sem abrir mão de si mesmo, né? E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você pode começar a fazer isso. Então fica até o final, que também depois eu vou te dar um presente, tá bom? Mas fica aí até o final. Então, como eu disse no início, muita gente acredita que se acabar de trabalhar é sinônimo de competência. Mas na verdade, isso tem a ver, pode ter a ver, né, com uma crença ali de desvalor. O que é importante? A crença, quando eu falo de crença, eu tô falando de um olhar rígido sobre alguma coisa. Como? Eu só vou ter valor nesse trabalho se eu estiver trabalhando muito, né? Então a pessoa, ela precisa trabalhar de uma forma excessiva para compensar uma sensação de inadequação, né? Ou uma falta de valor pessoal. E aí ela busca essa validação externa. Então trabalha demais, né? Para tentar provar para os outros que ela é boa o suficiente. E normalmente tem alguns pensamentos ali em comum, né? Que se eu não trabalhar muito, vão achar que eu sou preguiçoso. Se eu não estiver sempre ocupado, vão pensar que eu não sou competente, né? E essa crença, ela pode ter várias origens, que aí é tema para outro vídeo, né? Mas antes, o que eu quero trazer aqui, antes de você tentar organizar qualquer rotina, é importante, é fundamental investigar se você carrega esses pensamentos com você. Porque, acredite, ele afeta e muito o seu dia a dia. Porque o seu cérebro, ele acredita no que você diz para ele. Então, se você diz que precisa trabalhar mais para mostrar que você é eficiente, automaticamente você vai fazer isso. E sabe o que acontece? Você acaba gastando uma energia cognitiva enorme, tentando dar conta de tudo, pensando em várias coisas ali ao mesmo tempo, né? E o resultado que você pode ter ali é uma exaustão, tá? E isso também vale quando você tenta fazer 1000 coisas, não só nos pensamentos, mas na ação, no comportamento. Quando você tenta fazer 1000 atividades ali ao mesmo tempo. Então, além de uma sobrecarga, aumenta a chance de algo ali sair errado, né? E aí, entendendo isso, comece a praticar o OU, tá? Por quê? Você precisa sair do piloto automático, né? Eu vou aqui trazer um exemplo prático. Então, você tem uma reunião para participar e você também precisa entregar nesse mesmo dia um projeto muito importante, né? Mas as duas coisas vão ocupar os mesmos horários, né? Então você pensa ali, então já sei, resolvi a situação, participo da reunião, enquanto a reunião tá rolando, eu vou terminando aqui o projeto, né? Então eu termino o projeto e participo da reunião. Só que qual que é a probabilidade de isso dar certo, né? Ah, Ju, eu já fiz isso e deu certo. Ok, ótimo, mas a longo prazo isso pode ser muito prejudicial para você. Por quê? Algo importante que você tenha que se atentar nesse projeto pode sair errado, né? Algo que uma pessoa falou naquela reunião, que também seria importante para o seu trabalho, você não consegue prestar atenção. Então, ou seja, colocar eu faço isso e isso daqui, pode te gerar esse esgotamento, né? Então, o que eu quero trazer para você aqui, para você definir as suas prioridades, né? Como assim, Ju? Vou explicar aqui para vocês. Então, é uma estratégia ali para você sair do piloto automático, tá? Então, tenha um local único para anotar as suas tarefas pessoais e profissionais, né? Em segundo lugar, separe as suas atividades como importante, urgente e circunstancial, tá? Esse método é um método que eu gosto bastante, que é do Christian Barbosa, é um brasileiro, né? Que ele tem até um livro chamado A Tríade do Tempo. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Mas eu vou explicar o que é essa tríade. Então, primeiro, o que é importante? Então, atividades que te aproximam das suas metas. Então, eu quero assumir ali um cargo de diretoria, mas para isso eu preciso fazer uma atualização, né? Uma especialização.
Logo, já que isso é importante, que vai me gerar um resultado, então eu preciso incluir isso na minha agenda ali durante a semana, né? Então, em algum momento, isso precisa entrar, porque é importante, né, pra mim. Urgente, né, que é a segunda parte da tríade, são demandas que surgem e elas precisam ser resolvidas imediatamente, porque elas colocam em risco algo ou vai ter um prejuízo ali enorme, né? Então apareceu algo ali, é urgente, tem que resolver. E em terceiro, o circunstancial, que é aquelas coisas que vão aparecendo ali durante o dia, né, e que você precisa ir resolvendo. Mas nem sempre essas coisas precisam ser feitas por você. Aqui eu vou trazer um exemplo, né? Tem uma pessoa que, conversando com ela chegava toda manhã ali no escritório e ela olhava todos os e-mails dela, né? Não dela, mas do setor em si, tá? Só que ela poderia delegar essa tarefa para outra pessoa, mas ela não queria delegar essa tarefa para outra pessoa. Então ela centralizava nela. Logo, isso acaba roubando o tempo dela de se dedicar para coisas que são importantes, né? Então é pensar, o que eu consigo ali delegar? Normalmente são questões ali circunstancial, tá? Eu quero convidar você a experimentar na próxima semana, anotar o seu planejamento e colocar do lado o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial, né? E se 80% do seu tempo estiver indo ali em urgente, em circunstancial, algo está errado. Eu acho que você precisa olhar para dentro e entender o que está acontecendo, né? E o mais importante, tenha clareza do que realmente é importante para você, porque senão é muito fácil você se perder no meio do caminho, né? E para te ajudar aí nessa jornada, eu vou deixar aqui um planner, né? Tem um link aqui que vocês vão preencher, tá? Com o e-mail de vocês. E eu vou encaminhar um planner para você, tá? Para você começar aí essa jornada, tá bom? Então, o intuito é que nesse planner você não coloque esses... Então eu tenho que fazer isso aqui, isso daqui, isso daqui. Então começa a priorizar, né? Então, nesse dia eu tenho muitas reuniões, eu tenho várias demandas. Então, o que eu consigo priorizar? Não é o mas eu vou fazer isso daqui ou isso daqui. Então, entender o que faz sentido pra você nesse seu momento de vida, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui no comentário conteúdos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Um abraço e um beijo.